Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Robson dos Santos. Estou mais uma vez aqui para abençoar a sua vida através da poderosa palavra de Deus. Eu sei que você é amante da palavra do Senhor Jesus, é por isso que você nos acompanha no canal do pastor Robson dos Santos. Para quem não me conhece, eu sou da AD Betim, Assembleia de Deus de Betim. Tem como meu pastor presidente, pastor Neemias Gaspar de Araújo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você possa fazer isso com gentileza. Você que ama a palavra de Deus, que gosta de aprender a palavra de Deus, nos ajude a divulgar e vidas estão sendo edificadas. Meus queridos, mais uma vez o Senhor ministrou, comunicou no meu coração um texto da palavra de Deus e eu quero compartilhar com você que tem nos acompanhado por esse canal. Você ainda que não deixou o seu like, deixa lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixe seu comentário, para que o Senhor possa continuar abençoando essa grande obra. Amém? Eu quero aqui compartilhar um texto da Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, no capítulo de número 10. Êxodo, capítulo 10, a partir do versículo de número 8. Diz assim a poderosa palavra de Deus. E Moisés e Arão foram levados novamente a Faraó. E ele lhe disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, mas quem são os que irão? Observe que Faraó está fazendo uma pergunta. Quem são as pessoas que irão servir ao nosso Deus? Versículo 9, Moisés disse: Iremos com os nossos jovens e com nossos velhos, e com nossos filhos, com nossas filhas, com o nosso rebanho, com nossos gados, iremos porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E ele disse: Que o Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir, e a vossos pequenos olhai, pois há mal diante de vós. Mas não será assim. Ide agora vós, que sois homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que desejastes. E eles foram expulsos da presença de Faraó. Agora o versículo de número 24 do mesmo capítulo. Diz assim: Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fique os vossos rebanhos, os vossos gados, deixai também os vossos pequenos ir convosco. Disse Moisés: Deves dar-nos também sacrifício e oferta queimada, para que possamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Versículo 26. E também o vosso gado irá conosco, nenhum casco ficará, porque disso tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos como serviremos ao Senhor até chegarmos lá. Amém? Queridos, observe, olha que lição maravilhosa. Nós sabemos aqui o contexto, que o povo de Israel está sendo escravizado por Faraó, mas os mesmos estão prestes a ser libertos pela mão poderosa do Senhor através de Moisés. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Arão e para Moisés se apresentar diante de Faraó. E a ordem de Deus para Moisés e Arão era para dizer para Faraó que era para Faraó deixar o povo ir, porque eles tinham necessidade, eles precisavam de celebrar uma festa ao nosso Deus. A Bíblia diz que Faraó vai fazer a primeira pergunta, e nós frisamos bem aqui, que Faraó vai fazer a primeira pergunta no versículo de número 8, e Moisés e Arão foram levados novamente a Faraó, e ele lhe diz: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, mas quem são os que irão? Faraó está perguntando: vocês estão indo adorar o vosso Deus, mas eu quero saber quem são as pessoas que irão servir e cultuar a esse Deus. É preciso nós conhecer um pouco da cultura dos egípcios. Faraó está fazendo essa pergunta
parece que não tem anexo, parece que não tem sentido, mas quando nós vamos ver a cultura egípcia, nós vamos descobrir por que Faraó está perguntando quem são as pessoas que deverão ir para esse culto. É porque lá no Egito, para quem não sabe, lá no Egito, quando eles iam adorar os supostos deuses deles, os deuses egípcios, não era qualquer um que poderia ir participar desse culto. Era um grupo seleto, era um grupo selecionado. Lá no Egito, não era qualquer grupo de pessoas que poderiam adorar os supostos deuses egípcios. Era um grupo seleto, um grupo escolhido. E por isso que Faraó está querendo saber se Moisés selecionou, se Moisés separou um grupo selecionado. Aí nós já começamos a adorar a esse Deus maravilhoso, porque o nosso Deus não requer um grupo selecionado. O nosso Deus não requer um grupo específico. A verdadeira adoração, ela parte de um coração contrito, de um espírito quebrantado. Deus não escolhe um grupo seleto para o adorar. Basta nós termos um coração contrito, um espírito quebrantado diante do nosso Deus, que ele receberá a nossa adoração. E nós podemos glorificar a esse Deus, porque se ele fosse selecionar, quem sabe nenhum de nós teríamos condição de adorar a Deus. O que eu olho aqui dentro dessa pergunta de Faraó é que quando Deus ele nos vê prostrado aos seus pés adorando, ele não olha para a nossa mão atrás de um anel, ele não olha o nosso currículo acadêmico para que possa receber a nossa adoração. A verdadeira adoração, ela parte de um coração contrito e um espírito quebrantado diante do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus recebe a adoração de um verdadeiro adorador. É a primeira pergunta de Faraó. Dentro dessa primeira pergunta de Faraó, quando nós deparamos com o Salmo de número 138 e o verso de número 6, olha que verso maravilhoso. Salmo de número 138 e o verso de número 6 diz assim: embora o Senhor esteja no alto, ainda assim tem respeito pelos humildes, mas os orgulhosos ele conhece de longe. Em outras traduções diz, ainda que o Senhor é excelso, ainda que o Senhor é soberano, ele tem um respeito, ele tem uma estima para os humildes. Na minha tradução, King James diz que ele tem um respeito pelos humildes, mas os orgulhosos ele vê de longe. Ainda que Deus é o que é e está nas alturas, ele não escolhe um grupo seleto de pessoas para o adorar, mas ele quer um verdadeiro adorador, uma pessoa humilde que se quebranta na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando o nosso texto, nós vamos ver agora no versículo de número 9, do capítulo de número 10 de Êxodo, olha como que continua o diálogo entre eles. E ele lhe disse, que o Senhor assim seja convosco, assim como eu vos deixarei ir, e a vossos pequenos, olhai, pois, há mal diante de vós. Versículo 11, não será assim, ide agora, vós que sois homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que desejastes. E eles foram expulsos da presença de Faraó. Primeiro, Faraó faz uma pergunta: quem é que deveria ir? E agora Faraó está estabelecendo quem é que poderia ir nesse culto.
e ele está dizendo que é só os homens que devem participar desse culto. Só que Moisés não vai aceitar. Moisés, ele vai começar dizendo que é para os jovens ir. Os jovens, os velhos, irão e com seus filhos também. Aí nós vamos ver que Moisés ele coloca na ordem os jovens, os velhos e os nossos filhos. O povo de Israel sempre teve esse cuidado de respeitar, de considerar as pessoas mais velhas. O certo aqui seria Moisés dizer assim: irão os velhos, o jovem e as nossas crianças. Mas só que Moisés está dizendo no versículo 11 que irá os jovens, os velhos e as crianças. Moisés coloca os jovens primeiro, antes dos velhos. Moisés está mandando uma mensagem para Faraó. Ele está dizendo que aqueles jovens, eles iriam envelhecer adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Moisés, quando ele diz que os jovens estão indo, Moisés está sombreando, está se destacando primeiro o jovem, antes mesmo dos velhos. Ele quer falar a Faraó sobre o crescimento de vossos filhos e das vossas filhas, e é admirável a coragem, daqueles jovens. E Moisés está dizendo, os nossos jovens vão envelhecer adorando o nosso Deus. É por isso que Moisés coloca os jovens antes dos velhos. Se o diabo acha, se o diabo pensa que a nossa juventude vai ter os seus cabelos embranquecidos nas boates, nas noitadas, ele está enganado. Eu dirijo uma palavra profética para você, jovem, que me ouve, através desse vídeo, que você vai envelhecer na presença de Deus. Os seus dias serão findados na presença de Deus. É por isso que Moisés coloca os jovens antes dos velhos, dando uma lição, transmitindo uma mensagem para Faraó, que aqueles jovens iriam gastar as suas forças na presença do Senhor Jesus Cristo. E nós, do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, e agora nós continuando aqui o texto, meus queridos irmãos, Faraó que está querendo estabelecer uma forma para adorar ao Senhor. E Moisés, então, ele também deixa a sua posição diante daquela imposição de Faraó. Agora, no versículo de número 25, e nós lemos do capítulo 10, diz assim: disse Moisés, deves dar-nos também sacrifício e ofertas queimadas para que possamos oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque Faraó não queria liberar os animais. Observa o versículo de número 24. E Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos. Pode ir, Moisés, mas somente ficará os vossos rebanhos. E os irmãos sabem muito bem que naquela época o sacrifício era uma forma de adoração, imolar um animal, e Faraó não está deixando até então Moisés levar os animais. Aí Moisés vai responder no capítulo de número 10 e o versículo de número 27. Mas o Senhor, no versículo de número 26, perdão, e também o nosso gado irá conosco, Moisés está dizendo, nenhum casco ficará, porque disso tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que serviremos ao Senhor até chegarmos lá. É nesse ponto que eu quero frisar, que eu quero ser preciso. Moisés está dizendo, não ficará nada aqui,
Porque quando nós chegarmos lá, nós não sabemos como adorar o nosso Deus. Uma coisa que me chama a atenção, que o verdadeiro culto não é aquele culto que você já sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque Moisés está dizendo que ele precisava dos animais. Ele precisava dos animais para que ele pudesse apresentar, ou que eles pudessem apresentar um sacrifício ao Senhor. E ele está dizendo, não ficará aqui um casco, porque não sabemos adorar quando nós chegarmos lá. O culto verdadeiro, um culto de adoração, meus queridos irmãos, é um culto de surpresa, é um culto que você vai descobrindo as coisas. Esses cultos que a gente vai, ou esses cultos que nós vamos, que nós já sabemos tudo o que vai acontecer, isso não é culto biblicamente. Culto que é culto, ele é coberto, ele é impregnado de novidades. Então, Moisés está dizendo aqui que não ficará um casco, porque chegando lá, olha o que ele diz, também o nosso gado irá conosco, nenhum casco ficará, porque disso tomaremos para servir o Senhor nosso Deus. E não sabemos com que serviremos ao Senhor até chegarmos lá. Culto que é culto, você não sabe o que vai acontecer no culto. O culto verdadeiro a Deus, ele exige indagações, ele exige descobertas contínuas, mediante penosas tentativas e erros e dúvidas e conclusões sobre renovadas experiências que nós temos. Culto que você já sabe o que vai acontecer não é culto, meu irmão. Culto que você já sabe que a irmã vai profetizar. Culto que você já sabe que o irmão vai entregar uma revelação. Não é assim? Nós precisamos aprender. E esse canal que nós criamos foi para esse objetivo. Culto que você já vai sabendo o que vai acontecer não é culto. Você já sabe quem é que vai ganhar oportunidades. Você já sabe até a mensagem que vai ser pregada. Isso nunca foi culto, porque o culto verdadeiro a Deus exige indagações e descobertas contínuas. Culto tem que ser de surpresa. Os irmãos lembram? Em Atos dos Apóstolos, foi de repente. Os irmãos estavam cultuando e foi de repente, veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. O verdadeiro culto, ele nos pega de surpresa. Aleluia. Às vezes você chega achando que o culto vai ser mais um culto. Aí Jesus cura, aí Jesus batiza, aí Jesus renova. Esse é o verdadeiro culto. Tem pessoas, aproveitando o ensejo, tem pessoas que ele acha que está indo cultuar, mas ele não está indo cultuar. Ele está indo para apresentar a Deus. E nós vemos que o culto, ele é direcionado por descoberta, por indagações contínuas. Cada minuto, cada segundo que nós estamos na presença de Deus, nós somos surpreendidos pelas manifestações do céu. Culto verdadeiro diante da Bíblia. Biblicamente falando, você não sabe o que vai acontecer. Culto que você já sabe o que vai acontecer. Que grupo A vai receber oportunidade. Que a fulana de tal vai pregar. Que você já sabe de cor e salteado. Isso não é culto. Porque todas as vezes que nós saímos do nosso lar e vamos cultuar, nós não sabemos o que vai acontecer. Prova disso, os irmãos há de convir comigo, que quando Abraão foi levar Isaque ao Monte Moriá, Abraão sabia que ele estava indo adorar a Deus, mas Abraão não sabia que lá
estaria um cordeiro para substituir o seu filho Isaque. Então, o culto verdadeiro é um culto de surpresa, culto de renovação, não pode ser um culto robotizado, um culto mecanizado. O culto tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos deixar que o homem, o homem que está dirigindo o culto, mais direcionado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Senão isso não é culto. Culto que nós já sabemos o que vai acontecer, não é culto. Porque a palavra culto, irmãos, do latim significa veneração, tributação voluntária de louvor e honra ao Criador. Esse é o verdadeiro culto. Amém? E nós vimos aqui que Paulo teve essa dificuldade na igreja de Corinto, porque na igreja de Corinto estava tendo dissensões, grupos, partidarismo dentro da igreja, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo e assim sucessivamente. Então, estava tendo esse tipo de coisas dentro da igreja. Os irmãos iam na igreja, mas esperando já ouvir uma mensagem do apóstolo Paulo. Eles não iam nos cultos esperando Deus falar. Eles queriam ouvir Paulo falar, eles queriam ouvir Apolo falar. E o pior grupo desses três era um grupo que se dizia: eu sou de Cristo. É o tipo de crente que fala que pastor não manda em mim, o meu líder não manda em mim. Tudo que eu faço é direcionado por Cristo. Eu só obedeço a Cristo. Você que está me acompanhando, você tem que se converter, você tem que se aprender com a Bíblia Sagrada. Você tem um líder que você deve a ele submissão. Então existia esse tipo de grupo dentro da igreja. Grupos, partidarismo. Aí Paulo, na sua carta ou na sua epístola aos Coríntios, capítulo de número 1, e versículo de número 11 e 12, o apóstolo Paulo vai dizer que ele ficou sabendo pela família de Clói que existia dissensões na igreja. Essa palavra dissensões, do grego, significa schismata, que no literal significa rasgo, rachadura, dissensões, divisão, partidarismo dentro da igreja. E isso nunca foi culto. Quando você vai no grupo, essas panelinhas que existem nos cultos, esses grupinhos que existem no grupo. Por que eu falo isso? Porque Faraó tinha essa mentalidade. Esse negócio de grupinho no grupo é a síndrome de Faraó. Essas coisas aconteciam no Egito. Grupinho, panelinha dentro da igreja. Isso aí é a síndrome de Faraó. É esse grupo que é o melhor, é esse grupo que canta bem, eu só vou ouvir fulano de tal, é a fulana de tal que canta bem. Não, irmão, o maior na igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Quando você vê um grupinho na igreja, pode saber que é a síndrome de Faraó. Essa cultura tinha lá no Egito, era entre os egípcios, que era um grupo seleto para adorar o nosso Deus. Grupinho, panelinha. Isso é coisa diabólica. Isso não pode estar no seio da igreja. Isso atrapalha o batismo com o Espírito Santo. Isso aí atrapalha o crescimento da igreja. E nós precisamos falar sobre isso. Hoje nós temos culto, antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Se eu vou pregar, a atenção tem que ser para mim. Se eu vou cantar, a atenção tem que ser para mim. Mas o trono central é de Jesus Cristo. É Ele que é o dono da igreja. Foi Ele mesmo que dissera: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós não podemos aceitar isso. Grupinhos, dissensões, panelinha dentro da igreja, porque até
o nosso Deus, ele não permite, porque ele não está à procura de um grupo seleto, de um grupo específico, de um grupo selecionado. O nosso Deus está à procura de um verdadeiro adorador. Então aprenda isso na palavra de Deus. Culto que você vai nele, sabendo o que já vai acontecer, não é culto, não é culto. Você foi apresentar, né? Você foi mostrar as suas habilidades. E Deus não quer que ninguém apresente as suas habilidades quando nós chegamos na casa do Senhor. Mas Ele quer que nós se derramamos na presença dEle, que nós se entregamos na presença do Senhor, nosso Deus. Que fique essa palavra, que nós possamos aprender com Moisés. Moisés não aceitou, Moisés não entrou na panelinha de Faraó. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós somos iguais na presença de Deus. Outros podem ter mais estudo, mas diante de Deus somos todos ovelhas do seu rebanho. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que o outro. Um maior se chama Jesus Cristo de Nazaré. E que nós possamos aprender a cada dia o que é culto, irmão. O que é cultuar a Deus. Quando nós vemos na criação, na edificação do tabernáculo, a gente vai ver que o tabernáculo ele se dividia em 3 partes. O pátio ou o átrio, o lugar santo e o santo do santo. Então começa no átrio, no pátio. Na verdade, o nosso culto começa quando você está se preparando organizando as suas vestimentas, né? A irmã ali está organizando o seu vestido, a sua sandália, o homem está preparando o seu belo terno, adorando a Deus, passando aquele bom perfume para ir para a casa do Senhor. Ali começa a verdadeira adoração. O nosso culto começa no pátio, no átrio, que simboliza a nossa casa. O culto começa em casa, na igreja, no templo, é a conclusão daquilo que nós fizemos quando nós estávamos saindo de casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos aprender com a Bíblia Sagrada. Não entra nesse sistema, né, de fazer acepção de pessoas. Não vai para a igreja porque alguém falou, fulano de tal vai estar lá. Não, irmão, isso aí é um culto que você já está sabendo, né? Esses cultos que a gente vê por aí, fulano de tal vai estar indo lá fazendo isso e aquilo. Nada disso, meus queridos irmãos. O verdadeiro culto, nós não sabemos o que vai acontecer. É um culto de surpresa, de descoberta. Cada culto que você vai se descobrindo, Deus vai se revelando para você, e você vai se descobrindo a Deus pouco ao pouco, e você vai tendo mais paixão, e é novidade, e quando você retorna para a sua casa, você diz para alguém, eu não sabia que o culto seria assim, para mim era um culto, era mais um culto. Que Deus possa abençoar. Esse é o verdadeiro culto, esse é o culto que Deus espera de mim e de você, amém? Um culto verdadeiro, um culto racional, um culto que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Continua me seguindo aí no meu canal do Pastor Robson dos Santos. E se você ainda não se inscreveu, faça isso no canal do Pastor Robson dos Santos. Só lembrando para vocês, irmãos, que me acompanham, os irmãos podem ter já visto aí no meus status, agora também os irmãos podem me acompanhar no Instagram. Os irmãos viram lá que amanhã, se Deus permitir, no dia 4, nós estaremos ali na livraria evangélica, Conexão Evangélica, melhor dizendo, Conexão Evangélica, ali no centro de Betim, na Avenida Amazonas 1261. Nós estaremos ali fazendo a live, e você é o nosso convidado. Entra lá amanhã a partir das 18 horas, lá na Conexão Evangélica, no centro de Betim, às 18 horas do dia 4 de maio. Nós estaremos ali, assim Deus permitindo, nós vamos estar fazendo uma live ali com a Tati, com o Alas,
e com os demais ali funcionários daquela livraria abençoada, em nome do Senhor Jesus. Vai ter muita novidade ali. E se você puder, nos entra lá amanhã às 18 horas. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, assim Deus permitindo. Fica com Deus, até a próxima.